Mas de todos os lugares que você passou, da selva, das prisões e do Congresso, qual o lugar mais perigoso, ou pensando assim, o mais hostil, onde você teve mais dificuldade de viver? Porque são lugares difíceis. Quando eu fui preso. É pior do que dentro do Congresso? Eu achei que você ia Ó, falar lá no Congresso é Não, pior. quando eu fui preso, 5 anos preso na época da ditadura militar, que eu passei por todos os presídios aqui de São Paulo. Você fala do Carandiru, da época Carandiru, penitenciária, Alban, DOPS, né? Passei preso. E depois, quando eu fui preso na democracia liberal, por causa do mensalão. Mensalão. Eu fui preso 2 vezes. Aliás, fui preso 3 vezes. Primeira prisão em 68, que eu fiquei uma semana na Polícia Federal. Uma semana que tava... Depois eu fui preso em Biúna, segunda, mas eu fiquei só alguns dias no presídio Tiradentes. Depois eu fui preso na ditadura, que eu fiquei 5 anos. E fui preso no mensalão, que eu cumpri pena mais ou menos 4 meses na Papuda e os outros meses em prisão domiciliar por causa de uma questão de saúde. É isso. Então, essa da ditadura... E essas prisões foram foi os piores momentos. Eu acho que o momento que eu vivi na preparação da guerrilha foi um momento de ampla felicidade, de grande esperança, de grande entusiasmo, que a gente se reencontrava na selva com companheiros e companheiras, com aquela crença, com aquela confiança na luta, né? Vivendo dentro da selva. Quando eu fui para o parlamento, foi uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que em política a gente tem a poesia e o sangue. A poesia é o encanto, o debate, flui. E você tem o sangue, que é quando você tem repressão, você tem dominação, você tem preconceito, você tem... Eu vivi no parlamento essas 2 fases. Quando eu entrei foi poesia pura. Constituinte, poesia pura. Governos que eu participava de negociação, poesia pura. Presidente do PT quando Lula era presidente, poesia pura. Mensalão, sangue. Tem que sangrar, tem que matar. Eu vivi isso. Guerrilha era uma coisa poética. Quando eu fui preso, a coisa que mais doía era como se eu tivesse tirado parte do meu corpo, porque os companheiros estavam lá e eu estava preso. Então são momentos assim que a gente vive o dilema e o debate, ou a contradição entre o que eu chamo de poesia e sangue. Quando você esteve preso, você falou que foi a parte mais difícil. E que que foi quando foi a ditadura, que você estava numa guerrilha, um enfrentamento realmente físico ali, né? O outro mais uma prisão política realmente. Onde você se considera mais castigado? Numa que eu imagino que foi fisicamente realmente mais intensa, que te machucou mais na carne, ou nessa prisão mais política, onde realmente era psicológico? Não tem como avaliar. Eu costumo dizer que na ditadura a tortura começa no corpo e chega na alma. Na democracia liberal começa na alma e chega no corpo. Não é por acaso que o aneurisma da aorta que eu tive foi exatamente quando eu fui condenado no mensalão. Porque eu fui condenado sem ter uma culpa, sem ter uma prova, mas eu era presidente do PT. Mas o mensalão, em tese, foi assim, seguiu o rito processual normal, ali não foi um golpe político, foi um processo ali foi a preparação do golpe de 2016. Foi ali que começou toda a criminalização da política. Primeiro, não foi provado até hoje que teve mesada para deputados. O que teve ali foi financiamento de campanha via Caixa 2. Segundo, quebraram o sigilo bancário de todo mundo. Meu, Zé Disseu, João Paulo de Lula. Não encontraram nada de apropriação privada. Terceiro, o crime de quadrilha, que era fundamental eu entrar para fazer 4, caiu no Supremo. Esse caiu. Caiu no Supremo. O crime de improbidade administrativa caiu. Ou de corrupção ficou. Corrupção ativa. Mas a corrupção ativa ficou porque havia uma narrativa de que o dinheiro da Visanet era dinheiro do governo. Não é. A Visanet era uma empresa privada. Aquilo ali era uma bandeira de cartão. Agora, o que tinha? O PT fez empréstimos com o Banco Rural e com o BMG. Eu avalizei esse empréstimo. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu devia ter trazido o documento.
Há 4 anos atrás, eu recebi um oficial de justiça. Quando você é preso na democracia liberal, oficial de justiça é como o torturador que te procura na época da ditadura, o infiltrado. Você fica apavorado em casa. Uhum. Ele chegou para mim e disse, olha, você está intimado. Eu, para quê? Fiquei apavorado. Ele disse, você é avalista do empréstimo para o BMG. Sou sim. Você tem que, como avalista, autorizar... Então, mas você tinha patrimônio para bancar isso aí? Como é que você estava? O patrimônio era do PT, eu era presidente do PT. O patrimônio não era meu, era do PT, porque eu era avalista pelo PT. Estava assinado pela estatuto entidade. do PT. Aí ele disse, você tem que autorizar, devolver parte do dinheiro que o PT pagou. O PT pagou demais. Aí eu assinei uma autorização para devolver parte do dinheiro. Para devolver dinheiro para o PT. Para o PT. E eu dizia que o PT tinha pago. E eles diziam que não. Não tinha recibo? Tinha, mas eles falaram que era fajuta. E aí depois foi provado que ele pagou a mais. Tanto que a Justiça Federal pediu a minha autorização para retornar ao PT, aos cofres do PT, parte do dinheiro que o PT pagou, porque eu era avalista. Era muito dinheiro isso aí? Nada, eu nem sei quanto é que era. Os empréstimos eram 3,5 milhões. Acho que o PT pagou 7 milhões, com correção, com tudo. Esse empréstimo total do PT com o Banco Rural chegou a 3,5 milhões só. O BMG foi 3,5 milhões e do Banco Rural foi 2,5 milhões. Empréstimo assinado, documentado, declarado na Justiça Eleitoral. Portanto, não era nada fajuta. E eu dizia, eu assinei esse empréstimo porque era para manter o funcionamento do PT após a eleição de 2002. Eles diziam, não, isso aí é um álibi para poder fazer financiamento do voto de deputado. Coisa nenhuma, não tinha nenhuma prova, mas eu era presidente do PT e tinha minha assinatura como avalista. Depois eu tive que avalizar, devolver parte do dinheiro que o PT pagou demais, porque eles fizeram as contas. Pagou com juros e correção monetária, taxas, etc. E tinha dinheiro para devolver o dinheiro para o PT. E abrir suas contas pessoais, as contas do Dirceu. Sigilo foi quebrado, a questão fiscal foi das quebrada. Pessoas da sua família também, investigaram todos. Teve um procedimento fiscal, tributário, não encontraram nada. Até a auditora da Receita dizia, pô, mas você só tem isso? Você é deputado famoso, só tem isso aí. Que eu moro numa casa, meu único patrimônio é uma casa de classe média que eu moro até hoje, comprada em 84 pelo BNH. Pronto. Se encontrar qualquer coisa minha, não tem. Por quê?